Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Potranieri e bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje temos um vlog. Esse vlog é muito especial, porque temos o primeiro vlog em que a gente recebeu um livrinho. Então, temos aqui o nosso recebido não pago. E assim, estou muito animada, muito feliz. E já quero agradecer ao Pedro, que é o autor do livro, que entrou em contato para me mandar o livro. Agradecer a Além de Páginas no Instagram. Ela faz tudo, sabe? Acho que o nome dela é Karina. Ela me ajuda muito nesse mundo de Instagram. E foi graças a ela que o Pedro me enviou o livro, então muito obrigada. Sem vocês dois, esse vídeo aqui não estaria sendo possível. Espero que esse seja o primeiro de muitas publis aí que vai vir no canal. Na verdade, acho que é mais uma parceria do que uma publi. O que eu sei exatamente desse livro? O que eu sei é que é um romance erótico e LGBT. E não sei de mais nada. Eu não pesquisei sobre, não li sinopse, porque eu acho que perde um pouco a graça. Eu queria ler às cegas. A gente vai lendo e conversando aqui. Se vocês tiverem interesse em ver o unboxing, nesse momento que vocês vão estar vendo o vídeo, já vai ter postado no meu Instagram, que o link está sempre aqui na descrição. E a resenha também, então, se vocês tiverem interesse, vai ter o link aqui embaixo, então só ir lá ver, porque provavelmente quando esse vídeo estiver no ar, se vocês preferem um conteúdo escrito, só que lógico, um pouco mais sucinto, né, porque o Instagram tem um limite de caracteres, vai estar tudo lá no Instagram. Gente, eu fiquei muito empolgada quando chegou o livro aqui, porque eu sempre fecho essas parcerias, né, de ler e fazer uma resenhinha no Instagram sobre o que eu achei do livro, dar minhas opiniões, sugestões para os autores, só que geralmente é em e-book. E dessa vez eu também achei que ia ser em e-book, mas daí o autor me pediu o endereço e daí eu fiquei, não acredito, minha primeira parceria que eu vou ter o livro físico e ele ainda autografou. E assim, o Pedro é super atencioso, então fiquei muito feliz mesmo. E eu não sou muito de ler livro erótico, na verdade eu acho que o último livro erótico, se não o único, né, que eu li foi 50 Tons de Cinzas. Se eu não estou enganada, pode ser que eu esteja enganada, preciso olhar no meu Scooby, mas eu acho, assim, na minha memória, o que eu me lembro é só esse. Então eu tô muito curiosa pra saber como que vai ser a minha experiência, porque faz muito tempo que eu li 50 Tons de Cinzas, acho que eu tinha uns 14 anos. Então, é praticamente como se eu estivesse lendo o gênero pela primeira vez. Então, eu acho que vai ser uma experiência muito interessante, tanto pra mim quanto pra vocês, pra ver aqui minhas reações. Tanto que é por isso que eu achei que ia ser interessante um vlog, porque na verdade o intuito era só fazer um unboxing e uma resenha do livro. Mas daí eu pensei, por que não fazer um vlog, né? Porque eu acho que vai ser interessante. Então, eu resolvi aqui vir gravar pra vocês. Vou deixar aqui também o link para se você quiser comprar o livro. E também está disponível no Kindle Unlimited, não só esse, o primeiro, sobre o Trópico de Capricórnio, mas também o segundo, porque é uma trilogia. Então, se você quiser ler, tem lá no Kindle Unlimited. Se vocês lerem, por favor, avalie, né? Deixe seu comentário. E não só na Amazon, mas também como no Scooby Goodreads, para ajudar aí nossos autores nacionais, que não é nem um pouco fácil iniciar na carreira de escritor, ainda mais como autor nacional, porque por mais que a gente seja uma população bastante leitora, não como deveria talvez, mas bastante leitora, a gente lê muito de fora. Eu acho que a gente quase não lê nacional, né? Agora que a Aline B que começaram a fomentar mais essa vontade nossa de ler nacionais, mas ainda assim é um mercado muito difícil. Então vamos dar aí uma forcinha, né? E é isso, nos vemos no próximo update, porque não tenho muito sobre o que falar no livro, porque, como eu disse, eu não pesquisei, então eu não sei sobre o que exatamente vai se tratar, mas é isso. Bom, vamos lá, né? Primeiro update aqui sobre o livro, sobre o Trópico de Capricórnio. 50% mais ou menos, na página 100, 120. A gente começa a desenvolver melhor o Ricardo e conhecer mais os outros personagens.
diferente do início do livro. Nas primeiras 30, 50 páginas eu achei um pouco raso. Os personagens acabavam ficando muito ali nas cenas hots, né? Que é um romance erótico. E a gente não tinha muito desenvolvimento do relacionamento deles, nem muitos detalhes da relação deles com as outras pessoas em volta, com o que elas achavam daquilo, se elas sabiam. Era muito pouco falado nisso. O foco era realmente essas partes hots. E que me deixaram um pouco incomodadas, porque eu achei elas muito jogadas, assim, tipo, de repente. Ia fazer o trabalho e do nada eles começavam. Então, eu acho que poderia ser um pouco mais explorada essa parte. Mas, assim, eu não sou o público-alvo desse livro, né? Eu não costumo ler livro erótico, então talvez o que eu esteja falando não seja válido, mas pra mim, que não tenho costume de ler, eu achei que poderia ter sido mais bem desenvolvida essa parte. Agora, quando a gente começa a chegar perto da página 100, como eu disse, a gente tem mais detalhes da vida dele, então a relação dele com a namorada dele, como ela lida, né, com o Ricardo e o Márcio, tipo, sempre estando juntos, sempre um dormindo na casa do outro. Finalmente, a gente tem uma problematização, né, tipo, o porquê isso acontece. A namorada dele começa assim bater de frente e ela acha que ela tá sendo traída. E realmente ela tá sendo traída, né? Só que no caso é com o Márcio, que ela não espera, ela acha que seja, sei lá, prostitutas. E aí a gente começa a perceber cada vez mais que o Márcio, na verdade, só tá usando o Ricardo, né? Pra quando eles estão em público ou entre amigos, ele simplesmente ignora o Ricardo e faz piadas homofóbicas. O Márcio não quer um relacionamento sério, ele não vê isso como uma relação, ele acha que os dois têm apenas uma amizade colorida e é isso, ninguém precisa saber sobre isso. E o Ricardo não, ele ainda tá no início da sua adolescência, então tá aprendendo a se descobrir, ele ainda não sabe o que ele gosta, ele ainda não sabe quem ele é. Ele se prende muito no Márcio e no que o Márcio pensa dele, e ele é muito submisso ao Márcio, ele só faz o que o Márcio quer. E esse relacionamento, né, dessa amizade colorida, que é praticamente abusivo pro Ricardo, acaba afetando as relações que ele vai ter depois no livro. Então, a partir desse momento, né, que Ricardo percebe que o Márcio não quer nada demais com ele, ele declara para ele mesmo, ele não quer mais isso para a vida dele, que agora em diante ele vai simplesmente viver a vida de um adolescente comum e que ele não vai ter mais relações com ninguém, não vai se apaixonar por ninguém. E por enquanto é isso. Algumas questões que eu acho importante taxar desse início do livro, né, das primeiras 100 páginas, 120 páginas. Como eu disse, tem muitas falas, né, sobre homofobia e piadas e situações. A gente tem isso à tona. Além disso, também tem uma cena muito estranha, que eu achei simplesmente bizarra, do irmão da namorada dele, eu acho, não tenho certeza, que pega o Ricardo no celeiro e ele dá a entender que alguém que cuida dos cavalos tem relações sexuais com os cavalos, e daí ele perde até pro Ricardo ensinar pra ele como faz. Tipo assim, é uma criança, e eu achei essa cena simplesmente bizarra. Essa questão do sexo com o cavalo não é desenvolvida em nenhuma outra parte do livro, então ficou jogado ali, tipo, totalmente desnecessário, não trouxe nenhuma problemática, tipo, não trouxe esse fato pra problematizar a zoofilia, não, só jogou ali e deixou a questão. Então, essa cena em específico do celeiro me deixou um pouco incomodada. Eu não sei se eu não gostei de ler isso. Porque assim, como eu disse, como não aconteceu nada no celeiro, só dá a entender que um cara poderia ter feito. Mas ainda assim é muito desconfortável ler. Como eu disse, não teve uma problematização, então não vi necessidade do autor ter colocado isso. E eu acho que dessa primeira parte do livro que a gente pode estar falando é isso. Como eu disse, agora que a gente está vendo o desenvolvimento dos personagens, eles estão sendo mais aprofundados, estão começando a ter uma personalidade, e agora que a gente está começando a entender quais são os próximos passos da vida deles, a gente vai ver eles entrando para a faculdade. Então é nesse momento que eu acho que o livro vai crescer e vai deixar de ser apenas um livro erótico, né? Um livro hot. A partir daí que a gente vai acompanhar a história dos personagens e, enfim, virar um romance. Porque até agora a gente só via a parte erótica, né?
Então, gente, eu resolvi fazer mais um update antes de terminar, porque, assim, eu devorei o livro e falta muito pouco pra mim terminar. Só que eu acho que antes de dar uma consideração final, que seria legal eu vir falar um pouco sobre o que eu achei do 100 páginas, que é onde eu tinha parado mais ou menos, até as 200 e pouquinhas, acho que 220, é 220 páginas. Então vamos lá. Eu tava falando, né, que no começo a gente não tinha muito desenvolvimento dos personagens, a gente estava começando a ter, né, a gente tinha muito mais o foco no Hot e nesse desenvolvimento do Hot do que a trama em si. Só no finalzinho das páginas 100 que a gente tava começando a ver o conflito ali da namorada e tal. E depois da página 100 realmente isso muda e a gente começa a ter muito mais do Ricardo, muito mais da pessoa que ele é, das dúvidas que ele tem, da vida dele, discussões familiares, enfim, a gente começa realmente a embarcar na vida do personagem e foi uma parte que eu gostei muito, porque eu realmente acho que era isso que estava faltando assim pro começo. Mas como eu disse, agora a gente já tem isso. Então, demorou um pouquinho, mas o desenvolvimento dos personagens veio aí. Então a gente tem toda essa questão que o irmão do Ricardo, ele estuda numa faculdade renomada, os pais dele também estudaram, e ele vai prestar vestibular para fazer arquitetura na Unicamp. No início ele não estava muito afim, né, pra fazer uma faculdade, ele não sabia muito o que ele queria, porque realmente, né, gente, quando a gente acaba a escola, a gente ainda é muito novo, a gente tem que decidir o que a gente quer pro resto da vida, é muito difícil. E o Ricardo passa e ele se encontra na arquitetura, ele realmente gosta do curso, gosta da faculdade, né, que é a Unicamp, e lá ele faz vários amigos, mas a promessa que ele fez anteriormente de não ter mais relações homossexuais ainda prevalece. Até que ele conhece o Gustavo. No começo eu não dava nada pra ele e pro Gustavo, eu estava torcendo pra ele com o Gabriel. Ele e o Gustavo, enfim, começam a ter alguma coisa, eles andam de mão dadas, e o Ricardo fica se perguntando se eles realmente têm um lance ou se é coisa da cabeça dele, o que é aquilo que eles estavam tendo. E novamente aquele trauma, né, que ele tinha com o Márcio, retornando, né, e falando na cabeça dele que talvez não fosse dar em nada e que talvez fosse melhor ele se afastar. Mas ainda assim o Ricardo resolve dar uma chance e a gente vai acompanhando esse romancinho gostoso de começo de relacionamento, daquela amizade e festas da Unicamp, uma vida universitária, mas isso tudo trazendo ainda assuntos muito importantes, como saúde mental, racismo, a homofobia, que é muito, muito, muito presente nesse livro, porque esse livro se passa na década de 1980, então é uma época que tinha todo aquele preconceito da AIDS, né, que diziam que era apenas dos homossexuais e a homofobia era muito maior do que é hoje em dia. Se hoje em dia já é difícil, naquela época então nem se fala. E entre essa vida da Unicamp a gente vê também o Ricardo voltando algumas vezes para Bauru, né, para rever a família dele e revendo os seus traumas, vendo seu amigo Lucas, amigo não, né, colega de classe Lucas, que era um gay assumido desde aquela época, e aquele medo que tem dentro dele de parecer com o Lucas, até enfim ele entender que ele e o Lucas são pessoas diferentes, não é só porque eles estão dentro de uma caixa que eles têm que ser gay igualmente, eles vão ser pessoas iguais. Você pode gostar das mesmas coisas e ser pessoas diferentes. E leva muito tempo pro Ricardo entender isso, mas enfim, acontece. A escrita do Pedro é muito simples e muito gostosa de ler. Então não é aquela escrita floreada, filosófica, você tem que ficar parando pra pesquisar termos. Não, é super gostosinho de ler. Eu me senti assim lendo um John Greenzinho. E como eu disse, essa parte hot mesmo, a gente fica lá no comecinho só. Agora, a gente tá só no romancinho gostosinho. Pra mim, parece que eu tô lendo um livro de romance mesmo, não é um livro de romance erótico. Nesses últimos capítulos, pelo menos. Tô gostando muito. E eu só não terminei de ler antes, em menos tempo, porque o meu gatinho fez cirurgia e eu tive que ficar de babá. Mas, senão, eu já teria lido ele todinho, porque eu realmente devorei. Ontem que eu tive tempo pra ler, eu praticamente li metade dele, assim, ó, num estralar de dedos. Então, eu vou terminar e depois a gente vem falar sobre as últimas impressões e o livro num todo. Mas eu acho que, por enquanto, é isso. Espero não ter esquecido nada.
eu terminei de ler. E não só terminei de ler, como eu também já escrevi. E no momento que vocês estão vendo esse vlog, publiquei também a resenha desse livro no meu Instagram. Então, se você tem interesse de ler um pouquinho sobre ele, vai estar aqui no link da descrição, sempre tá no meu Instagram literário, que é o Shiny Bubbles. No fim, eu dei 3 estrelas pro livro, mas como eu sempre digo aqui, 3 estrelas não é ruim. 3 estrelas é uma nota boa. Só dei 3 estrelas porque eu acho que, por ser o primeiro livro do autor, tinha algumas coisinhas ali que dava pra ter desenvolvido melhor, algumas coisas na escrita, na história, enfim. Eu gostei muito da experiência, porque, como eu disse, eu não tenho muita familiaridade com esse tipo de tema, né? Com esse tipo de livro. E pra quem gosta muito de música, esse livro tem uma trilha sonora, tipo, incrível. Eu até vou deixar tem uma lista com todas as músicas que são citadas. E eu acho que em todo capítulo tem uma música citando. Então, eu gostei muito dessa parte, porque você fica mais ambientado ainda na história, principalmente se você conhecer as músicas, ou se você pôr uma playlist pra tocar. Tem uma parte aqui no final que eu queria até ler pra vocês, que é o autor contando, né, porque ele escreveu essa história. Eu gostei muito dessa parte, eu acho que o livro ganhou um pouquinho mais ainda meu coração com essa parte. Um dos nossos companheiros perguntou ao garçom o que havia acontecido. A explicação era bem simples. Os 2 rapazes estavam de mãos dadas, um dos clientes sentiu-se ofendido, exigiu que saíssem e eles foram convidados a se retirar. Os momentos que seguiram aquela revelação foram dedicados a uma intensa discussão sobre os imensos preconceitos presentes e o direito que as pessoas tinham de expressar seus afetos. No auge daquele debate, um membro do grupo relatou um fato que ele presenciara durante seus tempos na faculdade, 10 anos antes. 2 rapazes matriculados em um curso da área de exatas da Unicamp desfilavam de mãos dadas pelos campos, completamente indiferentes à perplexidade, revolta, indiferença ou admiração que sua atitude pudesse causar aos alunos, professores ou funcionários da universidade. Quando questionado se aquela história de amor teve um final feliz, nosso colega disse que provavelmente não. Tempos depois, os adolescentes já não eram mais vistos juntos, e as cenas transgressoras por eles protagonizadas nunca mais se repetiram. E basicamente foi por causa dessa história que ele ouviu, que ele escreveu, meio que com homenagem a esses 2 meninos. E assim, isso daqui não é nenhum spoiler da história. Gente, eu gostei muito desse livro, eu recomendo. Apoiem autores nacionais, viu, galeras? Não é fácil entrar no mercado brasileiro, ainda mais como escritor, que a gente é um povo que lê bastante, mas com certeza a gente não é um dos que mais lê. E por mais que a gente leia bastante, a gente lê muita coisa de fora. Praticamente a gente lê só livro de fora. Fala de livro brasileiro. Então vamos ler aí, dar uma força pro pessoal. E esse livro e o segundo dele, que é uma trilogia, né, tem disponível no Kindle Unlimited. Então você não precisa gastar nada. Leia lá e deixe sua avaliação, sua resenha pra ajudar o Pedro também, né? Essa parte, aliás, nem tem nada a ver com a publi, eu tô falando aqui, sinceramente, de coração. Pra ser sincera, esse vídeo todo foi feito de coração, o que eu senti de verdade durante a leitura. Não estou aqui falando desse livro só porque é uma publi, ou estou aqui falando bem do livro só porque é uma publi. Porque realmente eu gostei da história. Provavelmente eu vou ler até o segundo, porque eu fiquei curiosa pra saber se vai dar continuidade dessa história ou se vai ser um casal totalmente diferente. Mas é isso, acho que não tem mais nada pra falar desse livro. Provavelmente os detalhes que eu esqueci de falar desse vlog vão estar na resenha. E os que eu esqueci de falar da resenha estão aqui nesse vlog. Então, o vlog e a resenha se complementam. Então, não esqueçam de conferir os 2. Deixem aqui no comentário, né, recomendações de livro, mais ou menos nessa pegada que você acha que eu gostaria, né? Não precisa ser necessariamente erótico, pode ser livros LGBT ou livros de romance. Eu preciso dar uma chance pra romance de época, então se vocês tiverem alguma recomendação também deixem aqui. E acho que por hoje é isso. Não se esqueça de se inscrever, curtir, deixar seu comentário. E como eu disse, todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição, como sempre. E nos vemos no próximo vídeo.